Vamos então para o nosso segundo caso, que é a lei de Hess. E a primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui é que não dá para confundir esse caso com o caso anterior. Por quê? Lá a gente tinha uma reação e conhecia a entalpia dos componentes que participavam daquela reação. Já aqui, a gente vai ter duas ou mais reações que a gente conhece o seu respectivo ΔH e vai ter uma equação que a gente não conhece o ΔH. Então, a partir dessas que a gente conhece, a gente vai ter que descobrir o de cima. Para isso, a gente vai manipular essas duas equações para conseguir transformar ela na de cima. Quando eu digo manipular, eu estou querendo dizer que vocês podem inverter uma equação, vocês podem multiplicar ou dividir ela por algum fator. Você tem que tentar transformar ela na de cima. E para isso você pode mexer nas de baixo do jeito que você achar conveniente. A única ideia aqui, faz muita diferença, é tudo que você fizer com a equação você tem que refletir no valor do ΔH. Então, eu posso inverter essa equação se for necessária. Só que o valor de ΔH dela que valia menos 26, agora vai valer mais 26. Eu posso multiplicar essa equação por 2, só que eu também tenho que multiplicar o ΔH por 2. Eu posso inverter e multiplicar, só que aí eu vou ter que deixar o ΔH positivo e multiplicado por 2. Okay? Então, tudo que a gente fizer na reação, a gente joga e reflete no valor do ΔH. Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai comparar cada um dos compostos que estão na equação que a gente quer descobrir o ΔH e perceber como eles estão se comportando nas equações de baixo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1 mol de CO antes da seta. Aqui a gente também tem 1 mol de CO, então a quantidade dele está correta, porém a posição está errada, porque a gente precisa que ele esteja nos reagentes antes da seta, e aqui ele aparece no produto depois da seta. Então o que a gente vai ter que fazer com essa? Inverter. O sinal dela que era negativo agora vai ter que ficar positivo. Ok? O O2, e isso é muito importante, faz toda a diferença essa dica. Por quê? O O2 aparece tanto na primeira quanto na segunda equação. Então, se você tenta ficar acertando ele nas duas, você vai acabar mexendo nos outros componentes dessa equação e desbalancear os mesmos. Então, a ideia aqui é que a gente pule qualquer composto que se repita em duas equações. Então, a gente não vai mexer no O2, vai deixar que ele se arruma por si só. Vamos para o CO2. 1 mol de CO2 depois da seta. Aqui eu também tenho 1 mol de CO2, também está certo. Então, tanto a posição quanto a quantidade dele está correta. Então, de tudo que a gente precisou fazer foi inverter a segunda equação. Aqui embaixo, em lápis, eu fiz essa manipulação que a gente propôs. Escrevi a primeira equação invertida e coloquei o menos 26 agora como mais 26 e mantive a segunda equação do jeito que estava. Qual que vai ser a ideia aqui então? O ΔH da equação que a gente quer descobrir nada mais é do que o somatório das entalpias que a gente descobriu aqui após as manipulações. Uma prova real que você pode tirar é: olhando para essas equações manipuladas, você pode somar coisas iguais que estejam do mesmo lado e cortar coisas iguais que estejam em lados opostos. Por exemplo, eu tenho grafite depois da seta e grafite antes da seta, na mesma quantidade, então eu posso cortar os dois. Eu tenho meio de O2 depois da seta e eu tenho 1 O2 antes. Dá para cortar? Dá, só que ainda vai sobrar meio de O2 antes da seta. Corta o meio com meio e ainda sobra meio desse 1 inteiro. O que sobrou pra gente aqui depois de cortar tudo isso? Sobrou 1 CO antes da seta, meio de O2 antes da seta e 1 CO2 depois da seta, que é basicamente o que a gente tem em cima e era onde a gente queria chegar. Okay? Então, somando esses dois, dá menos 28 kJ a resposta. Logo, essa é uma equação do tipo ESO, porque o sinal foi
negativo. Vamos fazer mais uma. Já esse exemplo aqui é o exemplo que eu tinha colocado no slide para vocês, substituindo lá o quadro. Então, de novo, duas ou mais equações que a gente conhece, o ΔH, e uma que a gente não conhece. Vou ter que manipular essas três para conseguir chegar na de cima, invertendo, multiplicando, dividindo, manipulando essas equações para transformar na outra. Vamos comparar. 1 mol de carbono antes da seta, 1 mol de carbono antes da seta, está correto. 1 mol de tungstênio antes da seta, 1 mol de tungstênio antes da seta, está correto. Não preciso mexer nem na primeira e nem na segunda. Vamos lá. Agora, o carbeto de tungstênio, WC, eu tenho um dele depois da seta. Analisando ele aqui embaixo, eu também tenho um dele, então a quantidade está correta. Porém, a posição está errada. Então, o que a gente vai ter que fazer com essa equação? Inverter. Se eu inverto a equação, o sinal do ΔH, que era negativo, agora fica positivo. Aqui embaixo em lápis, então, eu coloquei essas manipulações, repeti a primeira e a segunda, já que não houve necessidade da gente fazer nenhuma manipulação, e inverti a terceira. O resultado final, então, é o somatório desses três valores, óbvio que com o sinal positivo, agora esse último, somando os 3 menos 38, significa então que essa reação também é do tipo exotérmica por conta do sinal negativo. Se a gente quiser fazer aquela nossa provinha real, dá para fazer, ó, 1 WO3 depois da seta, 1 WO3 antes da seta, corta, e realmente ele precisava sumir porque ele não aparece aqui na equação de cima, na equação de interesse. A gente também pode cortar um CO2 com um CO2, já que eles estão na mesma quantidade em lados opostos. E a gente também pode cortar o oxigênio, porque eu tenho 5 meios de oxigênio, 5 sobre 2 de oxigênio depois da seta. Aqui eu tenho 3 sobre 2 e 1 inteiro antes da seta. Se eu somo 3 sobre 2 e 1 inteiro, eu chego em 5 sobre 2. Então, dá para cortar todo mundo. Sobrou pra gente o que depois disso tudo? Um tungstênio e um carbono antes da seta. Depois da seta, um WC, a gente conseguiu cortar e eliminar todos os intermediários que estavam atrapalhando a gente. Vamos complicar só mais um pouquinho. Vamos lá. Aqui a gente tem, de novo, 3 equações que a gente conhece, o ΔH, uma que a gente não conhece, vamos mexer nessas 3 para chegar na de cima. Vamos comparar todo mundo. Eu preciso de 2N2 antes da seta. Procurando o N2 aqui embaixo, ele aparece como meio N2 antes da seta. A posição está correta, mas a quantidade está errada. O que a gente vai ter que fazer para transformar meio em 2? Multiplicar por 4. Se eu multiplico por 4 a equação, o ΔH também deve ser multiplicado por 4. O oxigênio, de novo, não é interessante mexer no oxigênio porque ele aparece em 2 equações. Então, se eu tento arrumar em uma, eu acabo estragando a outra e vice-versa. Então, toda vez que isso acontece, a gente deixa para o final para ver se vai precisar realmente fazer alguma mudança. Vamos para o 2N2O5 depois da seta. Procurando o N2O5, ele aparece aqui 1 mol dele antes da seta. Tanto a posição quanto a quantidade estão erradas. Então, além de inverter para jogar o N2O5 para depois da seta, eu também vou ter que multiplicar por 2. Vamos lá. Por enquanto, só isso que se mostrou necessário fazer. Então, vou pegar essa daqui, multiplicar por 4, ela vai se transformar numa 2N2, 6O2, 2H2, dando 4HNO3, e o ΔH dela vai ser multiplicado por 4.
A segunda que eu decidi inverter e multiplicar por 2, vou jogar o ácido nítrico para o outro lado, ele que tinha 2 vai ficar 4. O N2O5 era 1, foi para o outro lado como 2, que era exatamente o que a gente precisava. E a água também foi invertida para o outro lado, só que agora com coeficiente estequiométrico 2. De início, a gente tinha falado que não precisava fazer nada com a primeira, mas depois de colocar ela aqui em perspectiva e tentar começar a cortar, você percebe que não vai ser tão simples assim. Por quê? A gente tem, se não inverter essa primeira, deixando ela do jeito que ela tá, a gente teria 6O2 com mais um O2, já que o O2 também tá antes da seta com ela nessa posição, a gente ficaria com 7O2, mas eu preciso de 5. Eu também ficaria com 4H2O, sendo que eu não tenho H2O aqui em cima. A gente também ficaria com 4H2. Não tem H2 aqui em cima. Então, mesmo que à primeira vista não tenha aparecido, a gente também vai ter que inverter a primeira equação. E com isso também transformar o ΔH dela em positivo. Fazendo toda essa mudança de sinal e fazendo as multiplicações, a soma total desses três valores dá mais 29. Significa então que essa reação é do tipo endotérmico. Se a gente quiser fazer a prova real depois de todas essas manipulações, né, todas as equações precisaram ser manipuladas, a gente consegue 4HNO3 com 4HNO3. Dá também para cortar 2H2O com 2H2O, 2H2 com 2H2. O O2 não dá para cortar por inteiro, mas eu tenho 1 depois da seta e 6 antes, então dá pra gente cortar 1 aqui, o que era 6 então vai virar 5, porque uma unidade foi cortada junto desse daqui. Depois disso tudo sobrou 2N2, 5O2 antes da seta e depois da seta só o 2N2O5, fechou.